Meus queridos amigos e irmãos, é com muito prazer que estamos aqui retornando a esta casa, claro que virtualmente, né? Mas, de qualquer jeito, é um retorno e a gente fica muito grato a Deus por ter permitido que nós pudéssemos estar juntos, ainda que à distância, mas juntos. Nosso tema de hoje é o culto cristão do Evangelho no Lar. E, sem mais delongas, nós queremos iniciar com a página do Emanuel que fala exatamente do culto do lar. A página do Emanuel está no livro Nosso Livro, o médium Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, o Evangelho do Lar. E a página diz o seguinte: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua, infinita, além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem, e do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, apesar de não fisicamente, mas juntos em pensamento, para estudarmos o Teu Evangelho, Jesus, estudarmos a Tua doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que essa doutrina seja realmente vivida em cada um de nós, que nós possamos ter coragem de vivenciar essa doutrina e que tenhamos verdadeiro amor por cada uma das possibilidades que ela nos orienta, que ela nos abre para vivermos segundo a doutrina espírita, vivermos segundo o Teu Evangelho. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos imensamente por não desistir de nós, por estares junto de nós todos os instantes, como Tu mesmo prometestes. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos ciclos. Que a Tua paz e a Tua luz seja com cada um de nós, Senhor, e que possamos iniciar o nosso estudo na noite de hoje, ou em qualquer momento em que nós estivermos juntinhos em pensamento, para que o nosso estudo seja guardado dentro de nós. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, meus irmãos, então o nosso tema é o culto no lar, e é muito interessante nós pensarmos no culto no lar não como algo que é institucionalizado. Eu sou avesso à questão da institucionalização, eu sou avesso à questão do ritual. Aliás, a própria doutrina nos ensina que o ritual, as fórmulas, as formas de se fazer, elas devem ser colocadas de lado. Quando nós aprendemos a realizar o culto no lar, nós podemos aprender de uma forma que acaba ritualizando realmente esse culto. E o culto não é para ser ritualizado. O culto não é para ser um instrumento de
digamos, de prisão, de aprisionamento, mas sim de libertação. Libertação das consciências, principalmente essas consciências que convivem no mesmo ambiente, convivem dentro de uma casa, dentro de um apartamento, convivem em família, pelos laços que a família nos proporciona. A cada encarnação, a cada reencarnação, nós nos deparamos com a família mais ou menos modificada. Elementos novos podem entrar, elementos antigos podem não estar mais na família atual, mas a família é basicamente composta daqueles espíritos que vivem há muito tempo e, por vezes, por muitas vezes, vivem se machucando e agora vem para, graças a Deus, fazer a reconciliação e buscarmos, termos um objetivo comum para que a família se fortaleça e a família se fortalecendo, como diz o nosso Emmanuel, possa realmente ajudar a comunidade, a cidade, o estado, o país, o mundo. O planeta ele está passando por um processo de reformulação, reestruturação, de transição, onde sairemos, ou estamos saindo já, de um planeta de provas e expiações e entrando num planeta de regeneração. Ao entrarmos no planeta de regeneração, não quer dizer que a transformação virá para nós. Nós é que levaremos essa transformação para o mundo. Então, quando o Emmanuel diz que do evangelho do lar depende o aprimoramento do homem, e do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria, a redenção do mundo, ele está falando algo absolutamente concreto. Porque nós precisamos realmente do fortalecimento de cada elemento dentro da família para que o fortalecimento de cada um nessa família possa fazer com que o fortalecimento da família aconteça. E uma família estruturada gera elementos para a sociedade, provê elementos para a sociedade de equilíbrio, de paz, de justiça, de ética, de moral. E é isso que o nosso mundo está precisando. Elementos que levem moral, que levem o bem, que levem o amor para toda a sociedade em que nós estamos colocados, inseridos. Então, o culto no lar é muito importante, é importantíssimo, mas deve ser praticado, como disse, não de forma a nos aprisionar. Por exemplo, uma vez nós estávamos conversando a respeito do assunto e uma irmã virou para mim e falou assim: João, eu me sinto às vezes muito mal porque eu saio de casa e às vezes não consigo chegar no horário do meu culto e eu não posso fazer em outro dia, em outro horário, não tenho condições de fazer por vários motivos, enfim. E aí eu fico muito chateada porque eu não posso fazer o culto naquele horário, ou naquele dia eu não posso fazer o culto. E aí eu peço perdão à espiritualidade e eu digo para ela assim: minha irmã, se você estiver em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, no trem, no seu carro, no seu trabalho ainda, deu a hora ali do seu culto, você fecha os olhos, tenta tirar ali 2 minutinhos, pensa no seu lar, pensa no local onde você faz normalmente o seu culto. As pessoas às vezes fazem à mesa. Eu já falei várias vezes para muitas pessoas que eu gosto de fazer o meu culto deitado na cama com a minha esposa. Todos os dias a gente abre um trecho do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, de qualquer um desses livros, principalmente da codificação, conversamos a respeito. Depois que a gente passou ali, 15 minutos, meia hora, a gente faz a prece e vai dormir. É o nosso culto. E não tem horário, sabe? Não tem esse negócio de vamos fazer o culto 10 horas da noite. Vamos fazer o culto 9 horas.
11 horas, meia-noite, é a hora que a gente se deita. E a espiritualidade, ela não tem esse negócio de cobrança em nós. Ela não cobra de nós absolutamente nada. Ela sabe exatamente da nossa dificuldade, da nossa necessidade, e é claro, ela nos compreende até quando nós estamos com má vontade de fazer, sem a vontade boa de fazer. Nos compreende. A espiritualidade superior, ela não tem as mesmas dificuldades, os mesmos vícios, as mesmas paixões que nós temos. Ela já está muito acima disso. Está muito longe das nossas vicissitudes. Já superou tudo isso. E aí, às vezes, a gente fica colocando a espiritualidade superior como se fossem nós. Ah, eles têm muito o que fazer. Sim, tem muito o que fazer. E o que tem? Os espíritos superiores, eles não agem como nós agimos. Eles não têm esse negócio de não posso ir lá no culto no lar do João porque ele não tem hora para fazer o culto, ele faz na cama, desculpa, ele faz no momento em que ele vai dormir, então eu não posso ir lá. Como assim não pode? E o pensamento? Os espíritos superiores, principalmente espíritos já chegando no próximos à perfeição, eles têm o dom da ubiquidade. Eles conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esse dom da ubiquidade é difícil da gente entender, que estarem ao mesmo tempo em vários lugares. Aí como é que a gente compreende isso? A gente não consegue compreender. Então, os espíritos estão sim junto de nós, os bons espíritos estão junto de nós, assim como os espíritos familiares estão junto de nós, nos momentos que nós tivermos possibilidade. E eles não vão ficar chateados porque nós não estávamos em casa na hora do culto, não vamos ficar chateados porque nós atrasamos a hora do culto. Esse negócio de marcar horário, dia e horário, é bom quando vários encarnados precisam se reunir, como numa casa espírita, como numa palestra, numa reunião de estudo, porque se cada um chega no horário, acaba o estudo não sendo eficaz. Não é? Então, por isso que se marca o dia, se marca o horário, para ter aquele momento ali de reflexão, de estudo. Agora, no lar onde nós estamos, muitas vezes são pessoas sozinhas, e aí pensam assim, a espiritualidade superior não vai me atender porque eu não estou fazendo o culto no dia certo, no horário certo. Volto a dizer, não tem nada disso, absolutamente. Eu já pedi vários amigos para me mostrarem onde está escrito, principalmente na codificação, que os espíritos superiores eles precisam de marcar dia e horário para estarem em determinado local. Jesus diz, olha só, gente, Jesus fala assim: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu aí estarei. Vocês percebem que Jesus não falou onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, marcando dia e horário, eu estarei aí. Ele não fala isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Ponto final. Então a gente precisa começar a quebrar essas amarras que nós mesmos geramos. Quando foi instituído o culto no lar, não foi por Kardec. O culto no lar foi instituído por um grupo de espíritas aliados à Federação Espírita Brasileira no início do século passado, no início do século XX, 1900 e qualquer coisinha. E aí tinham que colocar de uma forma que as pessoas compreendessem e seguissem. Porque nós ainda somos muito agarrados às nossas crenças anteriores. Né? Muitos de nós católicos, ex-católicos, né? Muitos de nós ex-protestantes, e por aí vai. Claro, temos os ex-umbandistas, os ex-candomblecistas, os ex-isso, em que tem a maioria dessas, digamos, denominações religiosas, tem sim o seu ritual, a sua forma ou as fórmulas de fazerem os seus cultos, né?
Então, é preciso que nós entendamos isso. O Espiritismo, ele nos liberta, ele não nos aprisiona. É muito importante, quando nós vamos mostrar para alguém que não conhece a doutrina espírita a questão do culto no lar, que nós não fiquemos amarrando isso, que nós não fiquemos colocando na cabeça das pessoas que se eu marcar um dia, eu tenho que cumprir esse dia. Aí vem aquelas pessoas falando assim, mas quando Emmanuel apareceu para o Chico, ele falou que ele tinha que cumprir três condições: disciplina, disciplina, disciplina. Sim. Então, nós temos que marcar um dia e horário para o culto por conta da disciplina. Eu digo, não. A disciplina a que Emmanuel se referia era disciplina íntima, disciplina moral. Isso é que é fundamental. Não disciplina de horário, sabe? Disciplina. Claro que nós temos que ter disciplina de horário, e volto a dizer que essa disciplina de horário é muito importante para os encarnados. Uma família grande, por exemplo, em que vários estudam, trabalham, etc. e tal, é importante ter a disciplina do dia e horário? Com certeza. Porque aí todos vão se esforçar para estar naquele local, na sua casa, no dia e horário marcado. Mas quando é uma pessoa sozinha, a disciplina tem que ser a disciplina moral. E o culto no lar, ele não precisa ser uma vez por semana. Também colocaram na cabeça das pessoas que era necessário marcar um dia na semana. Um dia na semana. Eu digo, gente, acordou, tá a fim de acordar a esposa ou o marido, enfim, os filhos, e olha, vamos ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler aqui um trecho, algumas questões do Livro dos Espíritos. Tá todo mundo com vontade, então vamos fazer um mini culto. E aí pega, abre o livro, lê o livro, analisa, lê um trecho da Bíblia, por exemplo, faz a sua reflexão em cima daquele texto, cada um vai conversar a respeito do assunto e tal. Depois faz uma prece só para fechar, sabe, com chave de ouro, porque a prece é muito legal, fechar qualquer assunto. Pode abrir e fechar, né? Isso aí não tem problema. Pode botar a garrafinha d'água lá em cima da mesa ou na cabeceira, na mesinha de cabeceira da nossa cama. Podemos, não tem problema nenhum, sabe? Então, acordou, está com vontade, está na hora do almoço, vamos fazer um culto? Vamos fazer um culto. À noite, vamos deitar, vamos fazer um culto? Vamos fazer um culto. Né? Sábado de manhã, acordou lá, fim de semana, acordou mais tarde, tá? Vamos fazer um culto? Vamos fazer um culto, qual o problema? A gente pode fazer o culto todos os dias, em todos os horários. E vai chegar uma hora que nós vamos andar constantemente fazendo culto, o culto não exterior, mas o culto interior. Porque nós vamos estar melhores moralmente. E aí não teremos essa necessidade de estar buscando, né, esses subterfúgios para nós termos possibilidade de nos unirmos, né, de nos ligarmos com o Pai. Quando Jesus se afasta para orar, eu já fiz essa pergunta a várias pessoas e a resposta, quando nós raciocinamos, e lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio, não é uma doutrina em que alguém falou alguma coisa e aquilo ali vai ficar eternamente. Não, é uma doutrina de lógica, de raciocínio, de análise. Não é o pacote pronto, sabe? É o pacote lá, claro, a doutrina espírita é pronta, ela não tem um ponto que a gente possa dizer assim, não, isso aqui está errado, a codificação, Kardec errou aqui. Não dá para falar absolutamente de nenhum ponto da codificação dizendo que está errado, está isso, aquilo, não. Porque ela está realmente embasada na verdade. E foi o Espírito de verdade, o próprio Jesus, quem ditou a codificação. Claro, ele permitiu
que os seus ministros, os seus anjos, os seus mensageiros, os seus missionários participassem desse trabalho maravilhoso de libertação das consciências. Olha aí, é libertação das consciências. E aí Jesus, então, a gente imagina, né, Jesus se afastando dos discípulos para orar. Eu sempre pergunto, então, como eu dizia para as pessoas, Jesus precisava se afastar para orar? Precisava de um momento de introspecção para orar a Deus? Aí a gente pergunta, o que é orar a Deus? Orar a Deus é mentalmente nós nos conectarmos com Deus, tentarmos o máximo chegarmos nessa vibração, nesse pensamento divino. Jesus andava 24 horas por dia conectado ao pensamento divino. Ele não fugia nem 1 milímetro do pensamento divino. Ele se movia no pensamento divino, ele vivia, ele respirava no pensamento divino. Então não precisava se afastar para orar. Aquilo era uma forma que ele tinha de nos ensinar que nós deveríamos, de vez em quando, e esse de vez em quando depende, né, a periodicidade depende da nossa vida, da nossa vontade também de fazer, de vez em quando nos afastarmos das coisas do mundo para fazermos a nossa prece, para nos elevarmos, nos congregarmos com Deus. E aí as pessoas perguntam, mas então por que ele se afastava e ficava naquela posição de oração? Volto a dizer, para nos ensinar. Ele aproveitava cada oportunidade para nos ensinar. Então nós temos aí em Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, como está lá na questão 625, o jeito de vivermos. Nós precisamos então aprender a viver constantemente, vivenciando o Evangelho de Jesus, vivenciando a doutrina espírita. Então nós, ao fazermos isso, estamos fazendo o culto dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no caminho para o nosso trabalho, para a nossa escola, na nossa escola, universidade, o que quer que seja, onde quer que seja, na casa de um vizinho, no centro espírita, né? Em qualquer templo que nós queiramos ir. Eu moro em Petrópolis, e eu acredito que a maioria de vocês já sabe, né, que eu moro em Petrópolis, e eu moro bem próximo da catedral. E eu gosto muito de ir à catedral. Só que eu gosto muito de ir à catedral quando ela está vazia. Ou com pouquíssima gente. Não gosto de ir em dia de missa, por exemplo. Tem uma aqui na frente da minha janela aqui, tem a igreja luterana, que tem uns cultos muito legais. E tem um coral muito legal, né? E aí eu acho bonito, eu acho legal, eu acho bacana, mas eu gosto quando as igrejas estão vazias. Eu trabalhava no centro da cidade, do Rio, e gostava de entrar nas igrejas, sentar lá e ficar com pensamento em Deus, fazendo as minhas preces. É muito bom, né? Durante um culto, durante uma missa, não dá para você ficar, né, conectado, porque aquelas palavras que são ditas muitas vezes são até contrárias àquilo que nós pensamos, que nós já aprendemos com a doutrina espírita. Então fica mais difícil da gente se conectar com aquele tipo de pensamento. Então é melhor a gente fazer quando a gente está, né, sozinho ali, refletindo a respeito da vida. Gente, a nossa vida tem que ser uma reflexão constante, de nós avaliarmos constantemente como é que eu estou agindo, como é que eu estou reagindo. E o culto no lar, o culto em si, ele deve servir para isso, para saber se eu estou no caminho certo, para pegar aquele ensinamento que eu tenho lá na Bíblia, tem lá na codificação, tem lá nos livros do André Luiz, do Emmanuel, do Manuel Filomeno de Miranda, da Joana de Ângeles, enfim,
aqueles ensinamentos maravilhosos, pegar isso e olhar para dentro da gente e perguntar assim: será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou agindo de forma correta? Será que eu estou agindo de forma cristã, de forma espírita? Será que eu estou sendo um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão? São essas as perguntas que nós temos que fazer. E quando nós fazemos o culto no lar, nós precisamos também perceber que eu não tenho que ficar dando lição de moral para minha família. Infelizmente, muita gente aproveita esses ensinamentos para dar uma cutucada no outro. Né? Eu já participei de cultos em que as pessoas davam cutucadas uns nos outros. Antigamente, nós fazíamos programa Caminho do Senhor, por exemplo, às terças-feiras, lá com o Gastão, com o Sérgio Aleixo, com o Sidmar, enfim, aquela turma boa. E tinha um momento do programa que era pergunte o que quiser, eu respondo se puder. Se alguém aí alcançou esse programa, esses programas, né, do Caminho do Senhor às terças-feiras, é muito interessante. Então, muitas vezes nós percebíamos, e o Gastão era craque nesse assunto, percebíamos que alguém estava querendo dar uma alfinetada numa outra pessoa. Então mandava uma perguntinha lá, pergunta para a gente responder, e a gente olhava assim, aí o Gastão olhava e falava assim: não, essa pergunta aqui ela é uma pergunta para cutucar alguém, então não vamos ler a pergunta não. Que não tem sentido, né, meus irmãos? A gente tem que pegar o ensinamento e olhar para dentro da gente e perguntar assim: será que eu estou agindo de acordo com o que está sendo ensinado aqui? Sim ou não? Essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer o tempo todo. E não será que a minha esposa está fazendo? Será que o meu filho, a minha filha, meu irmão, meu pai, minha mãe estão fazendo? Gente, é muito interessante que nós talvez acreditemos que a minha colocação, a minha palavra, a minha argumentação, ela vai modificar alguém? Não, não vai modificar ninguém. Ninguém vai ser modificado pelo que eu falar, a não ser que a pessoa que está ouvindo o que eu falo, ela se encaixe naquilo e entenda que aquilo é importante para ela. Ou seja, quem modifica é o próprio. Quem se modifica é o próprio. A parábola do filho pródigo é muito interessante porque o Senhor, quando o filho retorna, ele diz assim: este é o meu filho amado, que estava perdido e se achou. Olha só, ele se achou. Ele não foi achado, ele se achou. Então, quando eu estou falando alguma coisa, eu tenho que pensar em mim. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus ouvidos. Eu estou gravando do dia 30 de junho. Olha só, o nosso encontro, né? Aí esse momento vai ser no dia 16 de julho. Hoje, quando vocês estão ouvindo, é dia 16 de julho. Ou seja, 16 dias depois. Então eu já ouvi e já estou refletindo em tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que na verdade é para mim. Agora, se um de vocês achar que, poxa, isso que ele falou é realmente fundamental, eu preciso fazer isso, eu preciso agir dessa forma, de forma correta. E aí sim, é a pessoa que está recebendo o ensinamento, está aproveitando esse ensinamento. E não é porque o João está falando, não, é porque ela se identificou, essa pessoa se identificou, e aí ela vai se modificar, ela vai se melhorar, ela vai aproveitar o ensinamento. Mesma coisa dentro de família. Dentro da família, então, que muitas vezes estão reunidos os inimigos do passado, é que nós precisamos ter mais paciência, mais caridade. Às vezes as pessoas fazem caridade na rua, chegam em casa, meu Deus do céu, parecem que são outras pessoas, né?
parece que são outras pessoas, parece que são déspotas. Imagina, eu vou fazer uma caridade, eu vou lá levar um prato de comida para alguém, nesse frio agora que está fazendo, vocês estão vendo aqui o céu está nublado, né? Está fazendo, sei lá, agora são quase 5 horas da tarde desse dia 30, está fazendo quantos graus, meu Deus, aqui em Petrópolis? A internet não está ajudando muito, mas tudo bem. Está fazendo 19 graus. Até que não está muito frio, não, né? 19 graus. E aí a gente pensa assim, tem uns irmãos de rua, né? Eu poderia levar um cobertor para eles, eu poderia levar um chocolate quente, né? Para eles, eu acho que seria legal fazer isso. E ótimo, isso é maravilhoso. Aí beleza, eu vou, levo chocolate quente, levo um cobertor, faço alguma coisa assim. E aí, meus irmãos, eu volto para casa. Quando eu volto para casa, eu brigo com a minha mulher porque ela tá até tarde na televisão ou no celular, né? Eu brigo com ela porque, poxa, você poderia ter ido comigo, por que você não foi e tal, e brigando, né? Não é uma coisa assim de conversa, é uma briga mesmo. Eu falo com a minha filha ou com meu filho, enfim, que olha, vocês devem agir dessa forma porque eu estou mandando, enfim. Não ser caridoso com as pessoas de casa é muito ruim, porque é o próximo mais próximo de nós. Então, se nós aprendemos algo no culto, nós devemos aplicar isso em nós para que nós sejamos melhores para aquelas pessoas que estão ali ao redor daquela mesa. E às vezes, tem muita gente, eu já fiz muito, culto sozinho, entre aspas, né? Encarnado sozinho. E tudo bem, porque ninguém é obrigado a fazer culto comigo. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Agora, se ninguém mais quer fazer o quê? Não vou ficar insistindo. Não, deixa que as pessoas elas vão sentir a necessidade, vão sentir a vontade de estar participando daquele momento. Né? Então, eu não quero fazer o culto, eu quero ver televisão. Tá bom, tudo bem, eu vou ficar num outro ambiente e só não bota a televisão muito alta, que é para que eu possa me concentrar, que eu possa fazer o culto lá direitinho. Então, gente, é muita tranquilidade, sabe? Quando a gente pensa nas coisas que Jesus nos trouxe. Se nós observarmos, vamos analisar a vida de Jesus. Jesus não forçou ninguém a fazer absolutamente nada. Nada. Gente, é muito interessante isso. Ele simplesmente, ele fala até a parábola do semeador. Olha a parábola do semeador como é. O semeador saiu a semear e atirou as sementes para cá, para lá. Algumas caíram à beira do caminho, outras caíram nas pedras, outras caíram nos espinhos, outras caíram na terra fértil. As sementes que caíram à beira do caminho, nas pedras, nos espinhos, elas deixaram, não progrediram, não foram adiante. Mas aquelas que caíram em terra fértil produziram a 30, a 60 e a 100 por um. Até mesmo a terra fértil, que é quando aquela pessoa já está prontinha para receber os ensinamentos e para aplicar esses ensinamentos em suas vidas, ainda assim elas são pessoas diferentes, de capacidades diferentes, de morais, né, diferentes. Não sei se é morais ou morais, mas tudo bem. De moral diferente cada uma delas. Então, vai ser de acordo com o que se aproveitar. A gente vai falando, a gente vai estudando e cada pessoa vai captando de uma forma diferente. É relativo, sempre relativo à capacidade que a pessoa tem. Não é relativo à capacidade que eu, João, tenho de falar, mas é relativo à capacidade da pessoa que ouve absorver e praticar. Então, não nos preocupemos
se as pessoas da nossa família não estão querendo fazer o culto. Não forcem. É aquela coisa do eu vou para o centro espírita, alguém quer ir? Não, então tá bom, eu estou indo. Eu estou fazendo a minha parte. Muitas pessoas pensam assim, mas aí eu não estou fazendo com que elas recebam aquilo que eu recebi e que gosto tanto. Mais uma vez, gente, não sou eu que vou mudar a minha esposa, a minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho, meu neto, minha neta, etc e tal. Não. Não sou eu que vou mudar o vizinho. Não sou eu que vou mudar o meu colega de trabalho. Não sou eu, não é você. Não somos nós que vamos mudar os outros. Cada um vai se modificar à medida do nosso amadurecimento, à medida da nossa capacidade de captar esses ensinamentos e colocar em prática no seu dia a dia. Agora nós estamos conversando aqui a respeito do culto no lar, da importância que tem o culto no lar, e é muito importante sim, não pensem que eu desprezo o culto no lar, eu não desprezo o culto no lar, ao contrário, eu acho muito importante, mas dessa forma que eu disse, ou seja, sem amarras, sem prisões, sem cadeados, livre. Olha, tem uma música Entre o Céu e o Mar, que meu Deus, a Elba Ramalho que interpreta. Diz assim: teu coração é livre, tanto que prende o meu. Olha que coisa linda. Teu coração é livre, tanto que prende o meu. E tem uma frase do Tagore, eu considero uma prece, uma parte de uma prece, que ele diz assim: como és admirável, ó Deus, o teu amor me deixa livre, mas o amor dos que me rodeiam me aprisiona e me constrange. Olha que coisa! Como és admirável, ó Deus, o teu amor me deixa livre, mas o amor dos que me rodeiam me constrange e me aprisiona. Porque é assim o nosso amor com A minúsculo, não com A maiúsculo, que é o amor de Deus. Né? Por isso que Jesus o tempo todo ele fala: eu vos dou a paz de Deus, não vos dou a paz do mundo, porque este não a possui. Eu vos dou a paz de Deus. Então é a paz de Deus, é o amor de Deus, é a justiça de Deus, e não a justiça, o amor, a paz dos homens, porque nós ainda não entendemos o que é isso. O que é justiça para nós? É fazer com que o criminoso pague pelo seu crime? Isso não é justiça. Não é justiça. Isso é, muitas vezes, vingança. Muitas vezes é uma forma de retirar o mau elemento do nosso convívio. Muitas vezes é egoísmo puro. Porque a justiça mesmo é quando nós praticamos essa justiça com os outros, quando nós somos justos. Amor é quando nós amamos, não quando nos amam. Não é pedir amor, não é querer amor, é fazer amor, é trabalhar dentro de nós mesmos para que nós tenhamos esse amor, o amor verdadeiro. Não aquele amor que as pessoas muitas vezes acham que é amor. Na verdade é uma paixão. É algo importante, sim, porque aproxima dois seres. A paixão aproxima os seres. E depois, se aqueles seres estiverem amadurecidos, essa paixão ela vira o verdadeiro amor. Que é quando você quer bem ao outro, quer bem a outra. Quando você faz o melhor pelo outro, pela outra. E eu me lembro sempre, quando eu falo disso, do verdadeiro amor, de um frei católico. Uma vez estava numa entrevista, estava dando uma entrevista para o Jô Soares, aquele programa do Jô de entrevistas, e ele dizia que ele conduzia a formação de noivos, curso de formação de noivos. Vocês sabem que na Igreja Católica tem esse curso de formação de noivos. E aí ele recebia, em cada vez, eu não sei qual é a periodicidade, não sei se era anual ou enfim, em cada vez eram 50 casais.
ou seja, 100 pessoas ali num salão, e a primeira coisa que ele fazia, né, ele cumprimentava aos casais, as pessoas, e falava assim: se você quer ser feliz, não case. Aí as pessoas ficavam naquela coisa, né? Como assim? Como assim? A gente não casa para ser feliz? A gente não está buscando a felicidade quando a gente casa? Então por que ele falou: se você quer ser feliz, não case? Ele deixava as pessoas, né, falando naquele burburinho, né? Poxa, como assim? Então, imagina 100 pessoas, né? Aí, daqui a pouco baixava, aí ele dizia assim: agora, se você quer fazer o seu cônjuge feliz, case. É muito diferente. Porque se eu quiser ser feliz, eu estou agindo egoisticamente. Mas se eu quiser fazer a minha esposa feliz, eu vou estar agindo altruisticamente. Então é bom a gente pensar, né, nisso tudo que a gente veio conversando ao longo desses minutos, a respeito desse culto tão importante que é o culto no lar, porque a célula mais importante da sociedade é a família. Quando nós tivermos condições de termos famílias melhores, famílias mais agregadas, não desagregadas, como infelizmente existe por aí, muitas, nós conhecemos bastante famílias desagregadas, mas quando as famílias forem famílias agregadas, famílias realmente voltadas para o bem, voltadas para fazer a coisa certa, para seguir os passos do Cristo, aí nós teremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais cristã, uma sociedade verdadeiramente espírita, mesmo que não tenham o rótulo do espírita, mesmo que não tenham o rótulo do cristão. É isso, meus irmãos. Agradeço imensamente a cada um de vocês que está ligadinho aqui no nosso estudo e que nós possamos juntos buscarmos, praticar todos os dias o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, para sermos seres melhores. E ao nos modificarmos intimamente, estaremos praticando a maior de todas as caridades, porque quando nós nos modificamos, nós passamos a ser automaticamente melhores para as pessoas que nos rodeiam. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por essas reflexões, por essas formas de compreendermos melhor tudo aquilo que acontece na nossa vida. De vermos, Senhor, que nós precisamos muito, muito fazer com que a nossa vida seja uma vida voltada para ajudar as pessoas que nos rodeiam. Por isso, Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu estou tendo neste minuto de estarmos aqui em pensamento reunidos, analisando o teu evangelho, analisando a tua doutrina espírita, analisando a questão do culto no lar, para que nós possamos cada vez mais seguirmos os teus passos, fazendo com que nós nos transformemos intimamente, fazendo com que nós sejamos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente espíritas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Muito obrigado por não desistires de nós de forma nenhuma. E muito obrigado por nos dar mais essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, de congregação. Que a tua luz e a tua paz, Senhor, seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. É isso, meus irmãos. Obrigado mais uma vez e que nós possamos seguir adiante buscando em Deus a nossa paz, a nossa luz, o nosso verdadeiro lar. Muita paz.